A paz do Senhor. Eu sou Pedro Aranha e estamos com mais um episódio do projeto Resgatando Vidas. Eu agradeço primeiramente a repercussão que deu no nosso vídeo anterior, que foi a minha entrevista. Agradeço a todos vocês que estão em casa, que comentaram, que compartilharam. E estamos aqui, mais uma vez, eu, com o privilégio de poder entrevistar o meu irmão, com uma história linda, um testemunho maravilhoso. E hoje vocês vão conhecer mais sobre a história dele. Tiago, você tem uma introdução para fazer? Você quer contar um pouco sobre o seu testemunho? Por onde você quer começar? Paz, tudo bom? Cara, eu acho que é legal a gente pode começar pelo processo de conversão já, de cara desse testemunho. Para mim é uma honra também estar aqui, a gente já conversou Amém. antes sobre isso, né? Você continua sendo um fruto de oração, né? Da parte da nossa família, assim como eu também sou, da parte deles, a gente conhece nossa história. E eu acho que o intuito hoje é isso, é a gente conversar. Vou falar um pouco sobre esse processo de conversão. Amém. E a gente vai conversando de forma orgânica e se lembrar de alguma coisa, a gente vai falando e tá tranquilo, estamos em casa. Beleza. Vamos começar assim então, apresentando um pouco pro pessoal que não te conhece. Nós dois somos de berço evangélico, né? Somos de berço evangélico, tivemos nossas aventuras aí, né, durante a vida. Um pouco na música, um pouco no esporte, né? E assim, cada um foi para um rumo diferente. Já depois da nossa conversão, eu fui para a Assembleia de Deus, uma igreja mais tradicional, uma igreja mais, como se diz, pentecostal, né? Com um estilo totalmente diferente do que eu era. E você foi para uma igreja mais estilo americano, né? Que é o Bola de Neve. Para quem não conhece, é um estilo bem americano. Bola de Neve Church. Bola de Neve Church, isso. Show, bacana. Bem diferente do meu estilo. Apesar da gente ter uma infância totalmente parecida, né? Você poderia me contar mais assim sobre as peculiaridades, os diferenciais da sua igreja? Como que é lá? Quer concluir? Como que funciona ali a questão assim de, vamos supor, um novo convertido? Na Assembleia de Deus, por exemplo, a gente entra, tem todo aquele ritual tradicional, né? Aquela coisa que você entra, se apresenta, depois passa por um processo de adaptação, uma oportunidade para conversar e para pregar, para dar um testemunho. E eu percebo que o Bola de Neve ele é bem mais informal, né? Apesar de ter como se diz? Uma doutrina. Tem uma doutrina, para os que não conhecem, o Bola de Neve é uma igreja abençoadíssima, grande, bonita e super organizada. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não é tão liberal assim. Ela é bem. Ela tem as suas, né? Tem essas peculiaridades. Suas disciplinas, até mesmo para. Você poderia especificar alguma coisa assim? O Bola, ele como se posso dizer, por origem, a igreja ela surgiu de uma célula, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, da Renascer. Ela era uma célula, o Aperrina, né, que é o fundador da igreja, ele tinha uma célula dessa igreja anterior dele e era uma célula de esporte. Então, era uma célula onde tinha vários esportistas, skatistas, surfistas, enfim, a galera que era do esporte. Com a temática esportiva. Isso, e ele era o frente dessa célula. E aí foi crescendo, de forma orgânica também, se desenvolveu. Mais pra frente ele foi abençoado para sair e ter seu próprio ministério. Ele era um pastor, depois foi ungido apóstolo e a igreja foi crescendo. Certo. Então ela sempre teve esse viés de esporte, a galera do skate, tinha a galera do prancha surf. de surf, né? Exatamente, tem a prancha, porque também tem uma história em cima disso. De uma garagem, não tinha como montar um altar, tem uma prancha, vamos colocar e vamos fazer o culto. Show. Também foi de uma forma natural. A igreja é uma promessa de Deus, que Deus deu uma revelação para o Rina, certo. que ele teria uma igreja que seria tão grande e orgânica também como uma bola de neve, né? Ela começa pequena, cresceria. mas ela vai rolando exatamente. Entendi. E com uma proporção enorme. E assim foi e é até hoje. Quanto às particularidades que você falou, por exemplo, de um novo convertido, a galera chega, obviamente todos são bem-vindos, tem os ministérios, né, que faz a recepção, por exemplo, é o boas-vindas, e a pessoa vai chegar. Hoje eu estava conversando com meu amigo sobre isso, sobre como funciona o discipulado em igrejas, né, de diferentes denominações. Sim.
Lá, por exemplo, no Bola, o discipulado ele é mais em formato de célula. Então, tem as células e a galera chegou novo convertido, igual você falou, boas-vindas, tá legal, faz um cadastro, aproxima aquela pessoa e com o tempo já convida ela para participar de uma célula para ela saber qual que é o formato da já igreja. direcionando ela para um determinado... Uma célula, exatamente, que é um pequeno entendi. culto no lar, para ela já ter um contato com as pessoas, porque as igrejas hoje em dia são grandes e às vezes a pessoa não tem contato com o né? púlpito, com o palco ali, né, no caso. E aí para você ter uma amizade, para você conhecer as pessoas, ter comunhão. Entendi. Aí você vai para uma célula, conhece as pessoas, tem a comunhão, né, de comer algo e compartilhar ali. Então o discipulado do Bola é em formato de célula, né, da forma que eu vejo. Entendi. E depois, de uma certa forma, aquilo ali é juntado para alguma apresentação, nos cultos, vocês têm oportunidades, como é que funciona? Aí já é caráter de ministério, né? Tem ministério do louvor, tem o ministério do teatro. Onde você vai se encaixando melhor, né? Exatamente. A célula ela é um culto no lar. E aí tem semanalmente, isso é mais para juntar as pessoas e ter comunhão entre os membros. Legal. Para servir nos ministérios, geralmente tem aquele período de tempo, né? De 6 meses, 8 meses, eu não sei como que está hoje em dia. Mas é para a pessoa pegar a visão da igreja, né? Toda igreja tem uma visão. O ritmo, né? O ritmo também dali. Exatamente. Né? Igual a visão da Assembleia é uma, porque Deus ele deu a revelação para aquele apóstolo, para aquele pastor. O Bola tem uma visão que foi Deus que deu para o Rina. Também. E a outra igreja ali, a visão que Deus deu, todo mundo segue a Bíblia, mas com um modus operandi diferente. Sim. Mas é assim, é bem legal. E eu me identifiquei ali. Como você disse, nós tivemos essa criação cristã. Bem tradicional. Bem tradicional, exatamente. Para a gente entrar, né, começar a entrar já no processo do testemunho. Nossa criação foi cristã. A gente teve uma boa criação dos nossos pais. Só que, como você disse, a gente foi escolhendo nossos próprios caminhos, né? Certo, o livre-arbítrio ele funciona mais ou menos dessa forma. Sim. E já eu um pouco mais novo, antes de vocês, por exemplo, né, de você ter saído da igreja, eu saí um pouco antes. Era engraçado que... O rebelde, né? Foi tido como o primeiro rebelde. Então eu já vou formando aqui a imagem mental na minha cabeça. Vocês iam para a igreja... Eu lembro que saía você, meu pai, minha mãe, a Áquila. A Áquila, eu acho que nessa época ela estava numa outra igreja, né? E vocês iam para a Assembleia. E eu ficava em casa falando, não vou não, tal, vou ficar aqui. E aí eu ficava já pesquisando umas paradas de outra religião, né? Outro segmento. Exatamente, eu já pesquisava uma parte mais escura e tal. E aí meus contatos com outras religiões começou ali. Acho que por volta de 12 anos de idade, 13 anos de idade, por aí. Eu já comecei a pesquisar algumas coisas, em livros e tal. E o engraçado era isso, porque era quando a família saía, tá ligado? Aí eu tinha essa liberdade de ficar ali pesquisando. Talvez eu tenha precipitado na idade, mas acho que foi com uns 15 anos de idade. Foi por aí mesmo. Eu acho que foi quando depois que eu quebrei o braço no skate e tal. Você ficou mais confinado ali, né? Uma coisa mais interna. Eu acho que foi dos 15 para os 16 anos eu comecei a pesquisar. Mas na verdade você acha que isso teve muita influência, assim, justamente da disciplina rígida da Assembleia, né? Porque antigamente não tinha esse tipo de igreja, né? Então eu mesmo tive minha fase de rebeldia. Sim. Rebeldia, sim. O fato de você escolher outra disciplina não é rebeldia, né? É simplesmente escolha, né? Mas eu tive minha fase de rebeldia justamente porque eu via aquilo... Hoje não. Mas eu via aquilo como muita disciplina para um menino de 14, 13 anos, sabe? Então, eu tive, sim, minha fase que eu comecei a ler também. Li bastante sobre qualquer outra coisa. Comecei a pesquisar. Você acha que no teu caso foi por isso também ou não? Eu acho que também. A propósito, o próprio pastor, o pastor presidente da Assembleia, ele... Não é que ele fez um pedido de desculpa, mas recentemente ele postou até um vídeo falando que é um erro da igreja não saber lidar com jovens. Então. E aí ele falou isso. Ele falou, tem jovens, nossa, na quadrangular, porque a gente não consegue cuidar da pessoa. Isso, na Batista. Eu acho que ele falou na Batista e falou do Bola de Neve. Moderno, ele falou, tem jovens que estão indo pro Bola porque a gente não está sabendo lidar. Então ele reconhece que a igreja ela precisa melhorar nisso. Assim como, por exemplo, o próprio Bola precisa melhorar em outros caráteres, a outra igreja também vai precisar. Mas a humildade dele fez ele reconhecer que ele precisa ter um ponto de atenção. Claro. Abrigar o pessoal que com cabelo comprido, como eu tinha. Exatamente. Com o pessoal boné, que usa um boné, que nem você gosta. São manifestações de pessoas diferentes. Isso não somente cultura, dela, não tem nada a ver com religião. Você ter... Mas, enfim,
Aí, após você começar a se confinar um pouquinho mais e você começou a estudar, e qual foi o seu interesse, assim, por onde você curtiu mais se aprofundar, assim, Então, fora da Assembleia? e aí que tem relação com isso, porque Aham. é um... Não é que é um dom, é igual... A gente conversou sobre isso. Alguns chamam de mediunidade hoje em dia, né? A Certo. pessoa que já nasceu com uma certa mediunidade, como Sim, a sim. galera secular diz. Eu entendo. Eu, desde criança, tive isso, né? Que os cristãos chamam... Nós cristãos chamamos de visão aberta. Certo. Aí eu já tinha isso, só que quando eu ia compartilhar isso com pessoas de dentro do ministério ou até mesmo com familiar, Era mal não era visto. bem visto, Era mal exatamente. visto, sim. Então, eu acredito que a falta de direcionamento nesse sentido fez eu procurar em outras fontes. Aham. Então, tudo que você ia falar, não, isso é demônio, vai orar, isso é demônio, vai orar. Se não fosse Deus, era E errado. talvez que por mais que fosse, vamos dizer assim, por mais que fosse, e talvez até era, e pelas Sim, pelas sim. histórias eram, Deveria ainda ter assim tido, deveria né? ter um direcionamento. Sim. Aí entra naquilo que a gente falou, o discipulado, o mestre que vai andar junto com você, a pessoa mais madura em Sim, pé que vai sim. chegar com você e vai conversar. Sim. Então eu acredito que por falta de direção eu fui buscar em outras Claro. fontes e realmente eu encontrei. Só que aí a direção que eu tive nisso foi totalmente ruim, né? Eu tive experiências ruins referente a isso. Inclusive a primeira experiência ruim que eu tive foi nesse período de que vocês iam para a igreja e tudo mais, enquanto eu pesquisava já era numa parte da magia mais pesada. Certo. E tinha depois de um tempo eu aprendi que era um elementar, né? Mas era um espírito que ficava junto comigo e ele me ajudava na questão da clarividência. Ali já era um dos talentos que eu estava buscando desenvolver e ele me auxiliava com isso. Só que ele parecia um rato, assim, ele era bem grande e feio, né? E tanto que eu nem olhava para ele. Arquétipo que eles falam? É um elementar. O cristão vai chamar de demônio. Aham. E ele... A forma que ele aparecia pra você, o que você entendia, era similar a um animal. Assim. o arquétipo agora que você Arquétipo, falou. né? Tá, o arquétipo parecia um Você rato. entendia ele daquela forma. Aham. Exatamente, a forma que ele se manifestava. Aham. E aí ele ficava ali, me ajudava com a questão da clarividência e para mim tava tudo bem. Só que aí depois de algumas semanas, o nosso pai, ele começou a ter sonhos referente a isso, ele começou a dormir mal. Ele falou, caramba, eu sonhei que tinha um rato nas minhas costas, que não sei o que. Aí eu fui perguntar e ele se calou. Aí eu entendi que ele que já tava dando uma tumultuada dentro de casa. Entendi. Aí eu falei, bom, aí, pô, tá mexendo com a minha família, Mas já você não tá entende legal. que aquilo ali, aquele ser que aparecia, aquela pessoa espiritual ali, o que era realmente, né? Hoje em dia eu entendo como Um espírito maligno mesmo. Eu acredito que na teologia cristã seria uma potestade, sabe? Que é um pouco mais fraco ali, mas tem uma influência espiritual em algumas áreas. E também ficar dando alguns outros nomes é estranho. Alguns chamam de obsessor, na magia seria um elementar. Cada um vai ter a sua visão. Mas, e eu tenho dificuldade de dar o nome, assim. Na minha cabeça era um elementar. Certo. Mas... Tava ali do seu lado. Era um demônio que tava ali. E ele tava prejudicando a família. E aí foi a primeira vez que, tipo, caramba, eu entrei em arrependimento e mandei embora, assim. Mandei embora, ele saiu, foi um dia bem conturbado. E depois disso, eu meio que me desliguei um pouco dessa parte mais pesada dos estudos, né? Mesmo assim continuou. Sim, depois de um tempo, só que aí eu fui para a parte do misticismo. Foi. É um pouco mais leve, por assim dizer. E é uma linha de estudo diferente. Ela é um pouco menos... Esse lance de parafernália, de montagem é mais mental. É um lance que você realmente entende a profundidade de algumas culturas, de algumas religiões, você pratica, você faz experimentos e se aquilo surtir resultado, está validado por conta do experimento, não por conta, né, de uma parafernália ou de uma verdade que você não... É empírico, né? É uma prática. Certo. E aí, meu maior desenvolvimento espiritual foi ali. Foi nesse tempo, antes do cristianismo. Aí foi já na parte mística mesmo, que eu fiquei, eu acredito que uns 11 anos ali. Nossa. Mas você, eu imagino que você deve ter aprendido muita coisa, né? E de certa forma, te ajuda a crescer como pessoa, né? Te ajudou a desenvolver, mesmo que hoje você não aceite mais isso como uma verdade. Como uma verdade. Bom, você não vai ter aquilo como foco, né? Mas você entrou ali, você viu, estudou e aquilo, de certa forma, te ajudou a entender a humanidade, entender o próximo... Exatamente. A entender a si mesmo, né? Porque são trabalhos de concentração também, né? Concentração, meditação. Exatamente. E você sempre foi uma pessoa muito estudiosa, né?
Você pode dar algumas referências dos livros que você curtia? Ou prefere nem Eu tocar? prefiro não, sabe por quê? Certo. Porque quando eu era adolescente, inclusive com esse amigo que eu estava conversando hoje, o Guilherme, teve muito conteúdo que a gente foi buscar saber por estar lendo livros cristãos que usavam esses livros como referências de você não ter contato. E aí, ao invés da gente... Proibido. Nossa, ao invés de eu não procurar isso aqui, saber disso aqui, a gente fazia o contrário. Falava, caramba, o cara falou pra gente não ler esse conteúdo, eu vou lá ver. Então, eu não acho tão interessante citar desses livros, assim. Entendi. Mas por uma cautela. Porque, tipo assim, a gente conversou também antes disso, e o meu foco, por exemplo, não é criticar essa galera, não, né? De maneira alguma. Você tá no misticismo, você tá em outra religião. Cara, que Deus revele pra você da mesma forma que revelou pra mim. E se achar por bem seguir... A vida é de cada um, o livre-arbítrio é de cada um. A minha história com o cristianismo, eu acredito que seja interessante compartilhar, porque o que Deus fez na minha vida através do cristianismo, através da verdade do cristianismo, foi maior, exatamente. Tinha uma prática no misticismo que era de cura metafísica. Então, você desenvolve essa potencialidade de cura que, na teoria, é inata de todo ser humano. Mas aí alguns desenvolvem melhor essa parte, cura por imposição de mãos, enfim. E aí você vai buscando mestres. E nesse período eu tinha, com o nosso linguajar de hoje, um discipulado, né? Uma galera que auxiliava nessa linha de estudo. E uma das coisas que fez eu me inclinar para o cristianismo, depois de muitos anos, foi justamente uma parede que eu cheguei. Então, um limite. Um limite, exatamente. Eu tinha amigos, por exemplo, que me procuravam com dor física. Eu falava, cara, eu tô com uma dor em tal lugar, tal. Equivalente a uma oração do cristão, você ia lá, fazia uma coisa e a pessoa saía curada, legal. Sim. Tem amigos meus que podem testificar isso aí. E só que eu passei por um período da minha vida que aí já era um problema emocional e nesse período eu não conseguia me curar. E eu conseguia ajudar outras pessoas e não conseguia me ajudar. Nesse período? Exatamente. Não, mas já numa fase que eu estava muito bem, voando no misticismo. E ainda assim eu cheguei em algumas limitações e não obtive respostas, né? Nem do meu guia, nem de nada, nem ninguém conseguia me ajudar, exatamente. E a primeira pessoa que conseguiu me ajudar em partes foi nossa irmã, a Acla, e ela me chamou para a célula. Ela falou, cara, vamos lá para a célula, tal, vem aqui para a gente conversar. E primeiro eu fui para casa dela, ela me recebeu de madrugada, chorando, e ela cuidando de mim, sem falar de religião nem nada. Ela foi uma pessoa que me abraçou. Sim. Nemias, nosso tio me ajudou bastante nesse período. E aí depois, na semana, ela falou, vai ter uma célula lá na quarta, cola lá, a gente vai tomar um café, vamos ficar junto. Ela foi me trazendo para perto. Sim. Ainda assim, eu não tinha me desligado do meu outro segmento. Mas aquele acolhimento dela, ali já foi começando a ser gerado algo do Espírito Santo através da vida dela para minha vida. Né? É uma bondade excessiva, né? Exato. Sem interesse. Sem interesse. Imerecida, né? Você foi ali, ela abraçou. Exato. E não era ela em si, era hoje em dia eu vejo que era o Espírito Santo através da vida dela. Sim. Né? E foi um processo de construção dessa libertação de anos, né? Outras pessoas se envolveram, outros líderes para me auxiliar nesse processo. Só que eu vejo que o toque do Espírito Santo foi através da vida dela. Entendi. Naquele período. E a cura que eu tanto tentava procurar, eu encontrei ali naquele meio, naquela nova família. Sim. E aí, aos poucos, eu fui me libertando. Mesmo estando dentro da igreja, eu ia para a igreja ainda com os meus materiais em casa, ainda parava para estudar. Mesmo assim, continuava estudando. Normal. O que eu acho interessante é que não fizeram não bloquearam a minha vida, não me impediram de estar ali em comunhão regra com nenhuma, eles. assim, Exato. doutrina logo de cara. Sim. Entendi. Deixaram que eu participasse ali da célula, deixaram que eu convivesse com eles e conforme o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo de forma natural. Isso para mim é incrível, né? Porque hoje em dia eu vejo que eu sim tive a libertação dessa parte e eu consigo viver um cristianismo mais leve, mais natural, né? Da forma que eu acredito que tem que ser. A gente precisa estudar
a palavra, a gente precisa buscar conteúdos, livros, a gente precisa estar em comunhão, que é isso aqui, o momento Sim. de mesa. Sim. Mas de forma natural, sem julgo, sem peso. Sim. Que é igual a gente conversou, pô, a gente ia para uma igreja quando era criança, a galera falava, cara, não entra aí com esse boné, tira esse boné e sai. Mas, isso afasta a pessoa. Então é um cristianismo hoje em dia que abraça a pessoa, não abraça o pecado. Igual tem pessoas que falam que criticam o cristianismo e dão esse exemplo, né? Fala, pô, mas Jesus ele andava com prostituta. E aí, vocês estão... a gente não está fazendo distinção de pessoas. Mas Jesus, ele andou com prostitutas, andou com andava bandidos. Com os excluídos, né? Exatamente. Sempre com os excluídos, com os mais pobres. Sim. A Bíblia relata que tinham pessoas que naquela época, por ele fazer tantos milagres, por ele ser inteligentíssimo, né? Doava. Tinha gente que... Tem gente... Tá na Bíblia relata que tem gente que doava fazendas, né? Sim. Que a sua maneira de adoração era doando. E ele sempre foi, assim, quase um nômade, né? Ele era hoje pessoas conhecidas como hippies, né? Mas ele não era um hippie. Ele era doutrinado, porém desapegado de qualquer tipo de coisa, né? E hoje em dia as pessoas são muito apegadas à roupa, à doutrina, estereótipo, um terno, uma gravata, um cabelo, um vestido, até mesmo a maneira de falar dentro de uma religião, ela é essencial hoje em dia. Sendo que não necessariamente tem que ser assim, né? Sendo que o evangelho ele deve ser o mais humilde possível. Exato. Mas me explica, qual foi a sua maior mudança assim, como pessoa? Porque eu, como seu irmão, eu reparei, eu tive uma passagem fora do Brasil, né? E quando eu voltei, depois de um certo período, você já estava fazendo, né? Até onde eu me lembro. A gente passou uma época que ainda meio distante, mas a sua mudança foi radical, assim, de como pessoa. Justamente essa parte bondosa sua apareceu demais, né? Não que você não fosse, mas você tinha uma característica mais... como se diz? Mais elétrica, né? Era um menino mais elétrico, um menino mais pra frente, guitarrista, skatista, jogador de futebol. De repente, você foi se tornando uma pessoa mais madura e pensativa e bondosa, né? Até mesmo comigo, que dei muito trabalho. Em que momento, de que forma o Espírito Santo, ou até mesmo o Bola, em que aspecto você acha que isso mudou mesmo você? Em que momento da sua vida? Deixa eu só concluir o raciocínio anterior, só para desconstruir o que algumas pessoas falam sobre Cristo, sobre ele andar com prostitutas, com ladrões e tudo mais. Ele realmente andava com essas pessoas, só que ele não andava com o pecado delas. Não. Ele realmente ele recebia essas pessoas, mas ele não recebia o pecado delas. Hoje em dia, às vezes, algumas pessoas usam essa narrativa para favorecer alguns tipos de comportamento, quando é o oposto. As pessoas que Cristo ele encontrava no caminho, ele recebia como iguais, não como os fariseus que recusavam os pecadores, né? Sim. Ele recebia como iguais, só que ele não recebia o pecado. Então eram pessoas que vinham até ele com esses pecados, só que elas saíam transformadas. Entendi. Né? É isso mesmo. Aqueles exemplos, né, de legal, ninguém te condenou, agora vai e não peques mais. Isso. E era só isso para complementar esse ponto. Sobre as mudanças, eu acredito que é natural também. Acho que é natural. É um preenchimento. Se a gente for colocar de uma analogia, é como se você se tornasse novamente um copo vazio, né? E fosse sendo preenchido com algo novo. Novamente. Ou por mais que seu copo estivesse cheio, é um novo líquido que cai, né? De uma e aí, e aí vai expulsando né? aquele antigo e você vai criando um novo comportamento. Aí você pode, a gente pode pensar de uma forma psicológica, legal, você está com pessoas que hoje em dia não falam palavrão, e aí você vai adquirindo esse comportamento, ou você está num ciclo que você tem que se comportar de uma forma diferente, mas eu entendo de uma forma espiritual, que realmente o cristianismo ele é uma trindade. E para mim é o Espírito Santo que ele faz essa parte de preencher a pessoa com um comportamento diferente. Sim. Então a pessoa vai ter esse amor, vai ter esse olhar. Você mesmo anos atrás falou sobre o reconhecimento do Espírito Santo, né? É até a parte que entra na teologia, mas que as pessoas se reconheceriam pela paz do Santo Espírito. As pessoas hoje em dia dão a paz do Senhor. Paz do Senhor, é diferente. Mas naturalmente já aconteceu comigo, acredito que já aconteceu com você, de uma pessoa nem te conhecer, por exemplo, vai na minha loja e fala, nossa, você é evangélico? Tal? Você fala, sou. Fala, nossa, realmente eu percebi alguma coisa e tal.
Então é natural. Isso é verdade. E aí eu A acredito pessoa vai que... mudando, né? Assim como uma menina jovem, ela passa a ser mãe e ela muda Sim, da água pro vinho, o próprio comportamento dela vira uma outra exato. pessoa, né? O homem também Meio que muda. é adquirido. E aí eu entendo dessa forma. Ah, Que que foi legal. algo natural. O restante entra na parte de entendimento. Eu acredito que o primeiro impacto é esse, do Espírito Santo ele meio que te pegar ali no colo e te guiar para esse novo caminho. E depois, quando você já permanece por um período maior de tempo, você vai entendendo qual que é a profundidade da mensagem cristã. Aí, nesse tempo que você começa a desenvolver a profundidade do conhecimento cristão, que aí você começa a ler a Bíblia, começa a entender a palavra do cara que está lá na frente falando, começa a discernir os louvor, eu acredito que você já passa para uma outra esfera, que aí você vai, é Cristo. Então, você vai visualizar Cristo e você vai buscar ser imitador dele, como, né, a palavra fala para a gente ser imitadores de Cristo. E aí, esse padrão de ser imitador de Cristo nos traz também uma responsabilidade, né? Você está levando ali um perfil que ele é praticamente universal, né? Exatamente. E universal dentro dos cristãos, né? Dos seguidores de Cristo. E é um perfil que não é forçado, ele é natural mesmo. É natural, exatamente. Uma pessoa que diz seguir a Cristo e é uma pessoa agressiva, uma pessoa que diz seguir a Cristo e ela é preconceituosa, racista, homofóbica, ela é arrogante. Então, essa pessoa, logo, ela não se encaixa. Exatamente. Ela não pode se encaixar, porque ela está sendo contra tudo que Cristo pregou. Exatamente. É uma Toda pessoa a bondade, o amor. que já foi provado que existiu, por mais que aquele que não seja o maior ateu do mundo, está provado que Cristo esteve na Terra, foi um dos homens mais inteligentes da época, uma pessoa pacífica, filantrópica, o que for, né? Eu queria perguntar mais uma coisa, qual é a sua visão atual, né? O que você acha que é o papel do cristianismo? Agora sem bandeiras, né? Sem segmentos. Qual que é o papel do evangélico, do cristianismo dentro dessa sociedade? Porque, assim, hoje em dia, até a pessoa que não frequenta religião nenhuma, que sabe que a influência da música está acabando com a meninada, né? Com a juventude. A influência, eu não quero nem citar o nome de um estilo, mas, poxa vida, esses estilos atuais estão cada vez mais pornográfico, as gírias do pessoal, essa questão de muita rede social deixa as crianças mais pornográficas, mais agressivas, mais egocêntricas, essa questão da ostentação sem ter o real valor do dinheiro, né? Tratando uma menina, tratando um trabalho com desdenho, ou tratando... Poxa vida, qual que é a sua opinião qual que é o papel real do cristianismo e de que maneira que ele vai se inserir nessa nova sociedade, nesse novo perfil de adolescente jovem, assim? É uma pergunta excelente e profunda. É igual você falou, não vou levantar a bandeira porque é minha perspectiva, mas eu vejo que hoje em dia o papel do cristianismo é continuar trazendo a palavra para que haja libertação. A palavra fala, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Por que eu entendo que esse princípio ele entra como uma verdade no ponto que você colocou, que é justamente a galera se perdendo em pornografia, em facilidades, né? Os bailes, enfim. E não só os bailes, qualquer outro veículo de distração. Porque eu entendo que a palavra ela liberta nesse sentido. A contraponto do que na nossa linguagem cristã, do que o mundo fala, a contraponto disso, o verdadeiro cristianismo ele te liberta de todo um sistema. O mundo ele vai falar o oposto, que nós estamos presos, que nós estamos alienados a uma verdade que não é tão interessante, não é absoluta. Mas eu vejo que é o oposto. Por quê? Porque eu entendo que o cristianismo verdadeiro, ele liberta a pessoa justamente desse sistema que diz ser um sistema liberal, só que é justamente o sistema que está aprisionando a galera. São verdadeiras... é uma escravidão, né? Verdadeiras prisões, exatamente. Você falou um ponto que é muito interessante da meninada, né, com o termo que você usou, da galera mais jovem. Por exemplo, hoje em dia, com as redes sociais. TikTok, Instagram, enfim, qualquer outra rede que roube um pouco do seu tempo,
ela trabalha com uma estratégia mental, sabe? Ela te traz uma dose de dopamina muito Isso. rápida, muito É acelerada. um ciclo, né? Um viciante, né? Exato, é um ciclo vicioso, né? Isso. Seja de música, seja de vídeos rápidos, né? Exato. Seja de cortes. Eu acredito que o verdadeiro fundamento de tudo